Olá, começa agora uma edição especial do Jornal Parlamentar com um resumo das ações dos deputados no mês de agosto de 2023. Durante a primeira sessão plenária do mês de agosto, que marcou o início dos trabalhos legislativos do segundo semestre, o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, reforçou o compromisso da Casa de Leis com o cidadão sul-mato-grossense. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul voltou oficialmente nesta terça-feira, 1º de agosto, e reiterou o compromisso com a população sul-mato-grossense. Alguns temas como responsabilidade social, responsabilidade ambiental, a pauta do Estado Verde, a Assembleia seja protagonista nesse assunto, que os assuntos políticos e administrativos que influenciam na vida das pessoas possam ser tratados aqui nessa casa com responsabilidade, buscando objetivamente resultado para a vida das pessoas. Nós temos uma pauta que é muito cara para nós, que é a questão das taxas cartorárias, que a gente espera que esse projeto venha para a Assembleia e a gente possa votar. Então, manter a Assembleia como protagonista nos debates políticos, aberta para a população, aberta para toda a classe política, para os vereadores, para os prefeitos, para os secretários, para que eles possam trazer as demandas dos municípios e do Mato Grosso do Sul, para que aqui a gente possa fazer esse debate, encaminhar as soluções para que o nosso Estado seja esse Estado pujante que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O momento é bom, temos feito uma produção legislativa muito interessante para o Estado e vamos continuar trabalhando para e passo aí com todos os quesitos políticos que interferem na vida de nós que moramos aqui. Nós temos que cuidar de quem mora aqui. Desde o início da 12ª legislatura, a Alemes tem debatido e aprovado matérias que impactam diretamente a vida do cidadão. E neste segundo semestre, a expectativa é que a Casa de Leis analise matérias que definem o orçamento e as metas do governo. Nós temos a expectativa da relatoria da Lei Orçamentária Anual para 2024, um importante capítulo do desenvolvimento do nosso Estado. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, nós vamos analisar, na expectativa que o governo possa enviar um texto que vai contemplar bastante investimentos para o Estado continuar avançando e acelerando. A deputada Mara Caseiro, do PSDB, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, considerada a mais importante da Casa de Leis, falou que a missão neste segundo semestre é continuar dando agilidade na análise dos projetos. A gente na CCJR vai estar pronta para estar analisando com toda a agilidade que for necessária, com todo o cuidado também, dando os nossos pareceres, dando os nossos pontos de vista e que a gente possa ter um diálogo, continuar com esse diálogo aberto, franco e com a participação da sociedade, acompanhando inclusive as nossas reuniões, as sessões aqui da Assembleia Legislativa para que o povo participe e também traga propostas e também traga ideias e que possa dar as suas opiniões com relação aos projetos que chegam a essa casa. Após o aumento no valor pago pelos servidores públicos, a CACEMES, deputados estaduais e o gestor da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado, Ricardo Hayashi, se reuniram para discutir as mudanças no plano de saúde. Na manhã desta quinta-feira, 3 de agosto, os deputados estaduais receberam o presidente da CACEMES, Ricardo Hayashi, na presidência da Alemes. Durante a reunião, Hayashi apresentou um balanço da situação atual da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos. Estamos enfrentando aquilo que todos os planos brasileiros enfrentam. Consequências da pandemia e, obviamente, levam uma sobrecarga enorme do sistema de saúde, com um aumento significativo das despesas assistenciais e que levou o ano passado a um prejuízo operacional de todos os planos de saúde brasileiros de 11 bilhões de reais, algo inédito na história do país. Portanto, esses desafios precisam ser enfrentados com seriedade, com um debate transparente, com a construção coletiva e, no nosso caso,
CACEMES, nós também enfrentamos os mesmos problemas. Mas é fundamental esse debate com os servidores, com a Assembleia Legislativa, que sempre foi uma grande parceira da saúde dos servidores públicos, e também com o governo do Estado, que sempre foi presente nas decisões e no suporte ao nosso plano de saúde. Eu tenho certeza que com a reunião de hoje nós sanamos qualquer mal-entendido e podemos caminhar para a criação de uma comissão proposta pela Assembleia Legislativa para aprofundar esse debate entre CACEMES, Assembleia Legislativa, servidores e também o governo do Estado. Ainda durante a coletiva, Hayashi falou que houve um desencontro de informações sobre dados apresentados no portal de transparência da CACEMES. Saiu na imprensa uma fala do deputado Rafael Tavares falando sobre um sumiço de 17 milhões de reais. Isso é absolutamente improcedente. Na verdade, houve um erro de interpretação dos dados do balanço e isso, no nosso entendimento, foi amplamente oportunizado pelo presidente da Assembleia Legislativa com todos os demais deputados para que nós mostrássemos qual era a interpretação correta do balanço da CACEMES. Lembrando que a gente sempre teve uma ação transparente com assembleias de prestação de contas, com o portal da transparência, com fiscalização da agência reguladora. Nosso papel é levar para o servidor público a melhor assistência ao preço mais justo. E a gente tem feito isso ao longo desses anos todos. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, informou quais serão os próximos passos para garantir os direitos dos 215 mil beneficiários. Na realidade, a Assembleia exercendo o seu papel de protagonista dos debates que interessam à sociedade. Nós deixamos, aqui o presidente Ricardo já falou, estamos formando uma comissão que vai estar, juntamente com a CACEMES e até com o governo do Estado, junto aos servidores, discutindo a possibilidade de ou redução ou de contribuição, aquilo que for melhor para atender essa necessidade temporária da CACEMES. Reconhecido aqui o papel da CACEMES como atendimento à saúde do servidor, como uma das principais empresas do Brasil e no Mato Grosso do Sul, um exemplo na saúde, e deixamos claro durante a reunião que o nosso debate aqui vai manter aquele princípio que a gente tem falado, um debate com responsabilidade. Não aceitamos a utilização de um assunto sério como esse, simplesmente para palanque político ou para que alguém tente fazer lacração em rede social, ao invés de buscar solução. Nosso papel é o papel de tratar esses assuntos com responsabilidade, com compromisso com a sociedade. Isso foi feito durante a reunião e ficou estabelecido aqui que nós vamos continuar tratando desse assunto com responsabilidade junto com a CACEMES, junto com o governo do Estado, e tenho certeza que bons frutos renderão a partir dessa integração, dessa interação de trabalho que nós vamos fazer. Não vai ter CPI? CPI não vai existir. Exato. Acredito que não tem elementos, não tem fato concreto que possa efetivamente justificar uma CPI neste momento. Óbvio, a Assembleia cumpre o seu papel fiscalizatório, mas não entra na onda da politicagem. Muita gente que às vezes quer fazer essa questão de já sair denunciando, falando, para poder ter um crescimento político, e nós não vamos aceitar isso com um assunto tão sério como esse. Uma solução para a situação da CACEMES foi intermediada pelos deputados. O Poder Executivo anunciou um aporte de 60 milhões de reais de socorro ao plano, que encaminhou o projeto para a Assembleia autorizar. Os deputados Rafael Tavares, do PRTB, e João Henrique, do PL, reafirmaram seus posicionamentos. Procurado na semana passada por alguns servidores independentes, que não fazem parte de sindicatos, e a reivindicação era contra o aumento que está acontecendo no plano. Querendo saber o motivo contábil desse aumento, nós acessamos o portal da transparência, que na realidade é um portal da escuridão. Não tem dados, não tem nota fiscal, não sabemos exatamente aonde está indo o dinheiro do servidor. Com essas informações, foi cogitado a abertura de uma CPI. Eu, como parlamentar independente, que sou,
propus essa CPI, consegui 2 assinaturas, do Lídio Lopes e do João Henrique Catan, e tentamos hoje convencer os demais deputados. Infelizmente, não conseguimos as assinaturas, foi proposto uma criação de uma comissão interna aqui da casa para ter acesso aos documentos, porém eu fiz um combinado com o doutor Ayashi. Vou fazer alguns ofícios para ele, para que ele responda diretamente para a gente e entregue esses documentos que a gente precisa. Tivemos, sim, uma reunião com o presidente da CACEMES, o doutor Ricardo Ayashi, e um dos questionamentos que esse parlamentar fez, posso falar porque é público, é quanto ao valor gasto em publicidade. Quanto às notas fiscais, quando você entra no portal da transparência, tem lá uma média de 4 milhões gastos em publicidade. O questionamento que eu fiz foi, usou-se esses 4 milhões para convocar o servidor e deixar claro de que ia aumentar a contribuição do servidor? É óbvio que não foi utilizado esse recurso. Por isso eu solicitei, e preciso também falar a verdade, né, que solicitei as notas fiscais de publicidade dos serviços e produtos médicos da CACEMES e me foi dito, na frente dos parlamentares, que isso seria concedido até mesmo por ofício. No entanto, na avaliação do deputado Zeca do PT, é preciso aguardar os trabalhos da comissão temporária. Tiramos uma comissão, foi uma proposta nossa, Pedro Kemp nos representa, a bancada do PT. Essa comissão, a partir de segunda-feira, começa a trabalhar, se apoderar de todos os dados da CACEMES, relativos à sua receita, despesa, enfim, e abrir uma negociação com o governo que eu acho que pode dar uma contribuição grande como fator de compensação para aquilo que a CACEMES perdeu, de forma que possa, de novo, ter a sua receita compatível com as despesas que tem, cumprir fundamentalmente com o papel que cumpre na saúde pública ou na saúde dos servidores públicos do Estado. O presidente da Associação dos Bombeiros Militares, Helder Mendes, ressaltou a importância do Parlamento Estadual para intermediar a situação. A gente acredita e confia nos nossos deputados, né, que eles são representantes do povo, e então, assim, eles entenderam o anseio dos servidores. A gente acredita que essa comissão vai trabalhar e vai buscar o que realmente está acontecendo na CACEMES, né? Porque, assim, a forma, os servidores não concordam. Se a gente teve um superávit dentro da CACEMES, não se justifica, a não ser que seja comprovado e exteriorizado isso para o servidor. O presidente da Alemes reforçou que a Casa de Leis está aberta aos debates e vai assegurar os direitos dos servidores públicos de forma responsável. Essa casa está pautada pela responsabilidade e pelo respeito. Se o objetivo da plateia for tratar do assunto da contribuição dos R$45, esta casa já tomou medida, formou uma comissão, já marcou reunião na CACEMES, já marcou reunião no governo do Estado e o assunto vai tratado. Mas para quem não está atrás deste debate, não vai encontrar guarida nesta casa. Portanto, se a plateia que nos assiste pretende encontrar uma solução para quem tem um salário baixo, para quem tem uma contribuição alta, para quem precisa de um plano de saúde, que é na linha do que nós tratamos hoje, pode contar com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Após as 2 votações e a redação final, o projeto foi encaminhado para a sanção do governador, confirmando o repasse. A presidente da Frente Parlamentar da Pesca, deputada Mara Caseiro, realizou em agosto a primeira reunião do grupo com a presença das entidades do setor. Quando se trata da cadeia da pesca, falamos de um mercado promissor e que movimenta a economia de Mato Grosso do Sul. O estado destaca como o segundo maior exportador de tilápia, com uma receita de $4 milhões em 2022. Já a pesca esportiva se tornou referência nacional. Só Corumbá
recebe cerca de 1.000 pescadores por mês. No entanto, esse setor tão importante do Estado enfrenta alguns desafios. Por essa razão, a categoria envolvida reuniu-se na Assembleia Legislativa para apresentar suas reivindicações, buscando o auxílio necessário. Ouvir o segmento, foi um pedido inclusive de vários sindicatos, né, que tem algumas pautas, que é a questão do tamanho, a questão das proibições que hoje nós temos na legislação, e eles querem debater algumas necessidades de mudança, de alteração na lei, para que venha melhorar hoje o setor da pesca no nosso estado. Eu acho muito válido a gente ouvir quem está lá na base, a gente ouvir quem está realmente sentindo as necessidades, os problemas. Então, exatamente esse foi o objetivo de estabelecer, de ouvir as demandas e, a partir daqui, fazer os encaminhamentos necessários, estabelecer as políticas públicas que realmente venham atender o setor e um diálogo também aberto com o nosso governo do estado, e a gente juntos então traçar um planejamento, um plano de trabalho e novas políticas para o setor da pesca em nosso estado. O superintendente federal de pesca e aquicultura do estado de Mato Grosso do Sul, Júlio Buguelo, que esteve visitando a região pantaneira, destacou a importância de um trabalho em parceria com o governo e deputados para valorizar o pescador e potencializar cada vez mais o turismo da pesca na região. O Mato Grosso do Sul é um filho que se desenvolveu muito, graças a alguns incentivos que já tivemos. Hoje nós temos ali na região de Paranaíba, Selvilha, Aparecida do Taboado, uma grande produção de tanque-redes com tilápias que alimenta o frigorífico Mar e Terra, que é em Itaporã, mas precisamos fomentar ainda mais essa cadeia, pois temos muita agricultura familiar no nosso estado, mas não temos o incentivo para a ração, não temos a tirada do FIS e COFIS dessa ração. Esses são a única ração que tem o impostos federais. Então nós precisamos trabalhar para tirar isso, para favorecer o custeio da produção de peixe. Entre os problemas apontados está as exigências das regras estabelecidas pelo Decreto 15.166 de 2019, que permite por pescador 400 quilos de pescado por mês. A queixa é que as medidas estabelecidas praticamente inibem a retirada dos exemplares. A questão da medida máxima do peixe, que é um problema seríssimo na vida do pescador. A proibição do dourados também, que foi outra coisa que veio acontecer, que realmente nós não temos nenhuma espécie em extinção no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente da nossa bacia. E também agora um decreto que criou o Parque do Rio Negro, que abrange o rio Aquidauana e o Rio Miranda. Então o pessoal daquela região são pescadores de lanchas, que depende das lanchas para poder correr, né, essa extensão, para poder capturar o seu peixe. E hoje não pode trabalhar porque é proibido a pesca profissional nessa área. Queremos sim que a pesca esportiva desse certo, mas infelizmente deu certo em algumas cidades, mas nas outras não deu. Deu em Corumbá, deu em Porto Murtim, mas em outras cidades foi muito impactante. Muitos pesqueiros fecharam, muitas portas de comércio fecharam. Maria Antônia Poliana, presidente da coluna Z10 de pescadores de Fátima do Sul, relembrou o legado do deputado Amarildo Cruz no que se refere ao setor da pesca e abordou os desafios enfrentados pela Bacia do Paraná. O impacto da proibição do dourado. Não fizeram estudo nenhum, vamos fechar. Nossos rios, Bacia do Paraná, é rico em dourado. Então que o governo olhe para isso, que continua essa luta que o Amarildo deixou para trás, que continue ela, que não morra. Participou também da reunião o deputado Zeca do PT, integrante da Frente Parlamentar da Pesca da Casa de Leis. Comissão do Meio Ambiente da Alemes analisou denúncia de mineração irregular em Mato Grosso do Sul. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, coordenada pelo deputado Renato Câmara, do MDB, reuniu representantes do governo do estado, órgãos ambientais e lideranças locais para tratar das denúncias relacionadas à degradação dos recursos naturais e ambientais, que já haviam sido encaminhadas ao grupo de trabalho. Nessa reunião nós vamos ter um desdobramento sobre essas questões que já foram apresentadas e buscando novos elementos.
trazendo aqui para discussão o IMASU e também outras contribuições para que nós possamos entender caso a caso. Além disso, nós teremos apresentação de outros questionamentos ambientais para que nós possamos buscar informações e poder, dessa forma, com informações, com equilíbrio, poder fazer os encaminhamentos. A apresentação da minuta do projeto do ICMS ecológico também foi debatida na reunião. O que ocorre é que o ICMS ecológico ele é um instrumento de investimento no meio ambiente. E o que nós temos observado nos municípios é que muitos desses recursos não são retornados ao meio ambiente. E nesse ponto nós queremos apresentar uma proposta para ser discutida aqui na comissão, onde se estude a possibilidade de alteração dessa lei do ICMS ecológico, acrescentando a obrigatoriedade de ter como investimento do ICMS ecológico o zoneamento ecológico econômico. As denúncias sobre os recursos naturais e ambientais que vêm afetando as regiões do estado e a comunidade desses locais foram entregues ao Grupo de Trabalho do Meio Ambiente da Casa de Leis em junho deste ano. Entre elas, encontram-se os problemas de assoreamento do riacho do Córrego das Antas, em Aquidauana, e a falta de água no assentamento São Gabriel, na região de Corumbá. Nós vemos percebendo que de uns anos para cá, o nosso córrego está assoreado, cada vez mais a diminuição da água, o excesso de barro, e todas as vezes que dá um temporal grande ou chuva grande, desce muito sedimento da serra. Nós fizemos um trabalho de coletar assinatura, abaixo assinado, o dia que foi a pior enchente que teve, que desceu muito barro para o córrego, destruiu ponte, né? E nós fizemos uma denúncia, né? Colhemos assinatura, juntamos material, fizemos a denúncia no Ministério Público e não tivemos um retorno. É o que está prejudicando bastante o nosso recebimento de turistas lá, né? E a gente busca solução, porque o córrego é a nossa vida lá, né? Se acabar o córrego na Furna, acaba tudo. Esse São Gabriel já é desde 2009 que esse assentamento tem problemas de água e não é decorrente da mineração. É decorrente da sazonalidade, que hoje nós estamos com falta de chuva, e o lençol freático baixa. E lá, como é uma área de calcária, e essa água é salobra, é quase imprópria para o consumo humano, nós vamos sugerir aos deputados que esse problema já está no Ministério Público Federal, porque o INCRA, que é responsável por esse assentamento pertence à União, ele não foi municipalizado, e tanto é que ele não foi municipalizado que não é obrigação do município atendê-los, é a União que tem que atender. O presidente do IMASU, André Borges, ressaltou a parceria efetiva com o Legislativo nas questões ambientais e esclareceu como o órgão tem respondido às denúncias que envolvem práticas prejudiciais ao meio ambiente. O nosso objetivo aqui é enxergar, avaliar e averiguar essas denúncias, se as atividades que estão sendo desenvolvidas têm a licença ambiental ou não, porque as atividades são atividades passíveis de licenciamento ambiental, então nós vamos buscar essas atividades sem licenciamento ambiental. Aquelas que não têm, aí é um trabalho de fiscalização, de combate à atividade ilícita, né? Os deputados, às vezes, eles têm uma facilidade, a população está mais próxima da população do que, às vezes, até o órgão ambiental mesmo. Então, por meio dessas denúncias, e aí, se nós enxergarmos, às vezes, o que é um gargalo legislativo, a necessidade de regulamentar algo melhor, a Assembleia tem um papel fundamental disso na discussão com a sociedade para trazer novos regulamentos aí para as atividades que, porventura, estejam provocando alguma degradação ambiental. A reunião contou com a participação de outros parlamentares do Legislativo. O deputado Zeca do PT, membro do grupo de trabalho, esclareceu alguns dos encaminhamentos realizados pelo grupo para buscar soluções em conformidade com a legislação. É a questão da água no assentamento São Gabriel. A alternativa que nós estamos discutindo e já começamos via comissão a encaminhar para conversar com a Agraera é buscar a aquisição de dessalinizador para tirar o conteúdo salobra da água e tira até 98%, de forma que torne essa água
doce para o consumo humano, deixando a água salobra para utilização dos animais, enfim, das plantas, e possa, consequentemente, dar um resultado de aumentar a produção, gerar renda e melhorar a vida das 278 famílias que hoje moram no assentamento São Gabriel, lá no município de Corumbá. Também presente, o deputado Lucas de Lima, que integra a Comissão de Meio Ambiente. Na ocasião, foi anunciada a próxima reunião da comissão, agendada para terça-feira, dia 15. Na pauta desse encontro está a discussão acerca do desmatamento no Pantanal. Mato Grosso do Sul pode sair na frente na elaboração de um marco legal estadual da ciência, tecnologia e inovação. Esse avanço na legislação foi discutido na primeira reunião da comissão permanente que trata do assunto. Pouco mais de um mês após sua instalação, a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa realizou sua primeira reunião na Casa de Leis a fim de apresentar os principais objetivos do grupo de trabalho. A comissão é presidida pelo deputado Júnior Mock, que detalhou como pretende implementar a dinâmica das atividades desenvolvidas pelos parlamentares em conjunto com representantes das universidades e fundações que fomentam a evolução tecnológica, que, segundo ele, deve acompanhar o ritmo da produção científica do país. Ele também falou sobre a necessidade de adequação legal em âmbito estadual para o avanço na área. Nós queremos que, através da comissão, nós possamos estar fazendo o quê? Primeiro, quem sabe construir o marco legal a nível de Estado. Nós temos o marco legal da ciência, tecnologia e inovação a nível nacional, mas ele precisa ser adaptado para os estados. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos que essa tecnologia e todos os centros de produção tecnológica, quando você fala o centro, as universidades, né, Instituto Técnico Federal, instituições outras, a iniciativa privada, a fundação, todas elas juntos, né, discutindo com o Poder Legislativo, uma vez que tudo isso tem que se revestir da legalidade para você poder avançar e até para você buscar recursos para desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado, mas principalmente a grande missão nossa é fazer com que todo esse avanço tecnológico ele chegue no cidadão, ele chegue na ponta, ele beneficie através das políticas públicas o cidadão que mais necessita. O secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Sena, participou do encontro e destacou os avanços alcançados pela comissão em tão pouco tempo de sua criação. E a gente fica muito feliz que agora a Assembleia Legislativa também criou uma comissão permanente para discutir o assunto. E ela foi criada formalmente na semana passada e hoje a gente já tem uma primeira reunião onde a gente já inclusive avançou com propostas bem significativas que nós podemos trabalhar os marcos regulatórios, as leis que estão vigentes, fazer revisões, fazer acréscimos. Então acho que o que nós vimos hoje, que nós temos inclusive dentro do governo do estado, é um alinhamento bem interessante. Eu acho que a Assembleia Legislativa é onde tem a proximidade maior com os diversos segmentos e com a população. Então acho que o resultado desse diálogo certamente vai trazer bons frutos para a área de ciência e tecnologia. Como principal objetivo da comissão será a adequação das leis e também da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul para o fomento da área, o chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma lei federal de 2016, será o modelo utilizado pelos parlamentares e membros do grupo. Um de seus principais organizadores, Dr. Mário Neto, que já presidiu o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, contribuiu com as primeiras discussões da comissão. A motivação que nós estamos aqui hoje, né, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, é trazer exatamente para cá, por uma questão de oportunidade pioneira, porque a Fundect nos chamou para dar um curso sobre o marco legal, é trazer aqui também para a Assembleia do Mato Grosso do Sul a oportunidade dela debruçar sobre a questão e trabalhar no sentido de adequar a legislação do Estado do Mato Grosso do Sul a esse novo marco legal. Isso vai ser muito importante para o Estado, porque vai facilitar o desenvolvimento científico e tecnológico, mas também econômico e social, porque vai dar segurança jurídica para as instituições do Estado trabalharem em função de recursos, tanto públicos estaduais quanto públicos federais. Para evitar possíveis abusos às mulheres durante exames com sedação,
Deputados aprovam lei que orienta hospitais, clínicas e postos de saúde a disponibilizarem acompanhante, também mulher. A deputada Lia Nogueira, do PSDB, teve projeto que protege a integridade de mulheres atendidas pela rede pública e privada de saúde e que precisam de sedação, aprovado em segunda votação na Alemes. A proposta foi inspirada em um caso de comoção nacional ocorrido em janeiro de 2023, no Rio de Janeiro. O crime envolveu o anestesista Andrés Eduardo Carrilho, acusado de estuprar pacientes sedadas para a realização de cirurgias. De acordo com a polícia carioca, o médico filmava e armazenava as imagens dos crimes em seu telefone celular. Conforme o projeto de lei, a sul-mato-grossense passa a ter o direito a reivindicar uma acompanhante mulher, que pode ser da instituição de saúde ou da própria família. O objetivo é evitar casos de abuso sexual. Não dá para conceber esse tipo de violência, né, num local que é para a gente se sentir segura, confortável, para a gente poder passar por um procedimento médico, um procedimento odontológico, porque às vezes também ela tem que ficar sedada, e aí ela ser vítima de violência. Então, e só uma outra questão, quem mais vai ter o interesse em fiscalizar, em fazer valer a lei? Porque se cria a lei e fala, mas como que isso vai ser fiscalizado? A própria paciente. O projeto de lei orienta ainda que hospitais, clínicas, postos de saúde que integram a rede pública e privada de Mato Grosso do Sul devem afixar cartazes informando as pacientes sobre o direito ao acompanhamento por funcionárias do sexo feminino nos exames ou procedimentos que induzam a inconsciência total ou parcial. De acordo com a deputada Lia Nogueira, ao aprovar a lei, o Estado passa a ser pioneiro no Brasil. Esse projeto de lei ele vem para colocar Mato Grosso do Sul numa situação aí, numa posição de vanguarda. Por quê? Porque é um projeto, um protocolo que pode servir de modelo para o restante do país. E esse projeto já está na segunda votação, né? E eu creio na sensibilidade do governador Eduardo Riedel de sancionar, e aí sim nós vamos ter essa lei que de alguma forma ela dá esse direito para que as mulheres, quando elas estiverem sedadas, inconscientes, né, total ou parcial, que elas tenham uma profissional do sexo feminino para poder tratá-las e evitar abusos. A parlamentar destacou também a sensibilidade dos demais deputados, que reconheceram a relevância do projeto para o combate à violência contra a mulher. Quando ele veio para a primeira votação, eu fiquei assim surpresa, porque foi o meu primeiro projeto de lei a tramitar realmente, né, que foi para votação, e a sensibilidade com que os parlamentares, né, os homens aqui trataram esse projeto, todos votaram a favor, todos destacaram a importância desse projeto. Com a liberação pelo governo federal de recursos que garantem o piso salarial da enfermagem, o pagamento retroativo desses profissionais foi discutido na Assembleia. Há um ano, o Congresso Nacional sancionou a Lei 14.434, aprovando o piso salarial para os profissionais de enfermagem no Brasil. E após muita discussão, uma comissão temporária de representação foi criada na Alemes. A comissão é composta pelos deputados estaduais Júnior Mock, do MDB, Lucas de Lima, do PDT, e a deputada Mara Caseiro, do PSDB. O governo federal destinou o repasse de R$ 4.600.000 para contemplar o piso de enfermagem. O valor é retroativo aos meses de maio, junho, julho e agosto e deve ser repassado aos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Ficou definido que, tão logo o governo federal faça o aporte de recursos, faça a transferência, e deve estar acontecendo entre hoje e quinta-feira, né? O governo fez, nós voltamos a sentar para ver como vai ser feita essa distribuição, para que o servidor que está lá na ponta, ele possa, até o final do mês, receber esse dinheiro. O piso previsto na lei é de R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para os auxiliares e parteiras. Em Mato Grosso do Sul, segundo o Conselho Regional de Enfermagem, há 30.804 servidores públicos estaduais na área de enfermagem. E Júnior Mock falou que o primeiro passo foi dado, porém, há muito trabalho a ser feito pela comissão. Nós esperamos que esses repasses sejam repasses efetivos,
para sempre, não só os 4 meses como está vindo, que não seja um repasse provisório e depois suspende. Nós vamos resolver essa primeira questão, o recurso sendo repassado, atender os servidores e vamos continuar nas discussões que tem vários pontos ainda para que nós possamos avançar. A constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em decisão concluída no dia 30 de junho. Ao dar a decisão, o STF falou da carga horária em 44 horas. Na definição do Supremo, na decisão, o Supremo inova e coloca algumas questões que não estão inseridas na lei, principalmente em relação à jornada de trabalho às 44 horas. E também definir claramente sobre qual parcela incide o vencimento básico, quais são as outras vantagens de forma bem clara que devem ser consideradas para ser a partir daí a crescer para atingir o piso. Com essa portaria ditada, nós teremos, os servidores do Grupo de Enfermagem de Mato Grosso do Sul receberão recursos relativos a 4 meses de uma única só vez. O compromisso nosso e o compromisso do Estado é que nós façamos isso o mais rápido possível e num desafio de poder ser o primeiro Estado da Federação a pagar o piso da enfermagem a todo o grupo que trabalha nessa área para o Estado de Mato Grosso do Sul. Depois de muito debate no plenário, os deputados aprovaram em agosto projeto de lei que obriga bares e restaurantes do Estado a manterem ao menos uma versão impressa do cardápio oferecido pelo estabelecimento. Na ordem do dia, os deputados aprovaram em segunda discussão o projeto de lei 137 de 2023 do deputado Márcio Fernandes do MDB, que proíbe a disponibilização de cardápio ou menu exclusivamente digital. Eu recebi muitos pedidos de várias pessoas incomodadas de ir nos estabelecimentos e pedir o cardápio impresso e o estabelecimento dizer que é somente com o QR Code. E tem vários impeditivos, as pessoas que não sabem manusear, que não gostam de levar o celular, a pessoa que às vezes não carregou o celular, acabou a bateria, enfim, tem vários motivos. Contrário à proposta, o deputado Rafael Tavares, do PRTB, defendeu a liberdade econômica e a livre iniciativa das empresas. Eu acredito que qualquer interferência do poder público na iniciativa privada, num restaurante particular, no dono, no empresário, não faça bem aí para a economia liberal. Então, todos esses projetos que incluem aí essa interferência, eu acredito que não seja positivo, por isso votei contra. Daqui a pouco pode chegar uma lei aí falando, agora no cardápio tem que ter imagem do produto, agora no cardápio tem que ter alguma coisa a mais. Ou seja, toda vez que a política entra na iniciativa privada, o resultado é negativo para quem empreende no Brasil. O autor da proposta fala sobre a principal mudança que os estabelecimentos deverão cumprir após a sanção do Executivo Estadual. Que seja um exemplar do cardápio impresso para que as pessoas que têm a dificuldade de acessar com o QR Code, as pessoas que não levam o celular para um momento desse, que é um momento de família às vezes, um almoço, um jantar, tem muitas pessoas colocando como regra que não levem o celular para ter a interação entre os familiares, ele tenha a disponibilização do cardápio impresso, além do cardápio digital. Após o Executivo pedir autorização para pegar empréstimo com o BNDES, parlamentares se reuniram com o governador Eduardo Riedel para falar sobre os principais projetos que serão beneficiados com esses recursos. O governador Eduardo Riedel, o secretário de Infraestrutura e Logística Hélio Pelufo participaram de uma reunião com o presidente da Lemes, deputado Gerson Claro e demais parlamentares para entregar o projeto de lei que autoriza o Executivo a realizar operação de crédito para a captação de até 2 bilhões e 370 milhões de reais para serem investidos em projetos de infraestrutura e logística de transporte rodoviário. O vice-líder do governo, Pedro Cianeto, do PSD, explicou sobre os principais pontos da matéria. Projeto muito relevante para a questão da infraestrutura do nosso estado, uma vez que o Mato Grosso do Sul tem crescido a um ritmo econômico bastante elevado na última década e, como consequência desse protagonismo econômico, as nossas rodovias, sejam as federais e principalmente as estaduais, elas têm sofrido muito com o tráfego elevado de caminhões, de tremiões, de automóveis. Então, essa notícia desse recurso é um alívio para aqueles que trafegam
trafegam pelas nossas MS. Tá? O que está sendo colocado? A pavimentação de cerca de 600 quilômetros de novas das rodovias, que hoje são cascalhadas, vão ter pavimentação, e 300 quilômetros de recuperação das estradas já existentes. O valor a ser contratado é relativo à linha BNDES Fining, que garante baixo risco, condições facilitadas, juros reduzidos e prazo de amortização consideravelmente maior em relação às outras instituições financeiras. O governador também esclareceu com relação ao impacto dessa dívida no endividamento do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje o estado encontra-se numa situação bastante favorável pela sua avaliação na Secretaria do Tesouro Nacional. Existe um indicador chamado CAPAG, que mostra a capacidade de pagamento do governo do estado. Nós temos a CAPAG-A, que é a nota máxima. Nos últimos anos, o estado tinha um endividamento superior a 90% da receita corrente líquida e hoje é um endividamento de cerca de 47%. Então, mesmo com a assunção dessa nova dívida, desse novo financiamento, esse estado de endividamento, a nossa capacidade de endividamento ainda estaria em níveis razoáveis para o nosso estado. De acordo com a proposta, os recursos deverão custear obras para facilitar o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso do Sul, além de dar mais segurança aos usuários. Existe um pré-projeto, posteriormente vai ser detalhado junto com os deputados, mas nós tivemos a oportunidade, o conjunto dos 24 deputados, de fazerem algumas indicações. Nós vamos fazer isso formalmente pela casa, o governador vai receber essas indicações e posteriormente detalhar qual é o projeto final. Pedro Cianeto detalhou como será a tramitação do projeto na Casa de Leis. Olha, esse projeto vai para a CCJ amanhã, ainda é necessário um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu, como presidente, pretendo avocar esse projeto e fazer uma relatoria o mais rápido possível, observadas as questões legais e orçamentárias, que naturalmente vai passar pelo crivo da comissão, mas para que a gente possa agilizar esse projeto, porque é o interesse do Mato Grosso do Sul fazer com que esses investimentos possam avançar. Importante para que as pessoas tenham ideia de quando ocorreriam esses investimentos. Nós estamos plantando hoje uma semente em 2023, mas isso tudo só estaria pronto ao final de 2024. Então nós teríamos 2024 a 2027 para sua execução. Então são projetos de maturidade, de maturação, não é no curtíssimo prazo, ele tem um médio e longo prazo para ser realizado, mas para que nós possamos fazer esse investimento, a gente precisa plantar essa semente agora. A Assembleia Legislativa inaugurou o seu Data Center, uma estrutura tecnológica que vai armazenar os dados do Poder Legislativo, garantindo segurança e independência para as informações. O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, e o primeiro secretário, deputado Paulo Correa, juntamente com o deputado Zé Teixeira, inauguraram o Data Center, instalado no subsolo do prédio da Assembleia Legislativa, considerado um dos mais avançados centros de processamentos de dados que opera com elevado padrão tecnológico. A implantação deste sistema na Casa de Leis foi iniciada na gestão do deputado Zé Teixeira como primeiro secretário da Lemes e vai promover a segurança da informação. Essa construção aqui ela vem trazer economia e segurança e é uma construção para anos de conservação e de arquivamento de toda a documentação da nossa Casa de Lei. Eu acho que foi uma obra essencial. Eu quero agradecer à mesa diretora, na pessoa do Paulo Correa, presidente, e de todos os componentes. Mas eu tive um trabalho muito bom aqui por 2 períodos que eu tive como primeiro secretário, não só na construção do Data Center, e sim numa reforma geral de toda a nossa Casa de Lei, mais conforto para a imprensa, mais estúdio, plenarinho decente, reformamos o plenário, vai vir a televisão aberta, já está construída a torre. Então eu acho que eu tenho orgulho de ter feito o trabalho que fiz. O Data Center conta com uma moderna estrutura, certificado pelas normas da ABNT, resistente a incêndio e a inundação, além de geradores e no-breaks que asseguram seu funcionamento em caso de oscilação de fornecimento de energia. É um sistema que traz confiabilidade e disponibilidade para todos os arquivos gerados aqui pela Assembleia Legislativa.
a gente garante que esses dados vão estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todo cidadão que precisar acessar essas informações. A gente tem a garantia de que esses dados não serão perdidos, né, e na eventual necessidade de recuperar um backup, tudo está disponível aqui dentro. O Jornal Parlamentar, com as principais notícias do mês de agosto, fica por aqui. Essas e outras reportagens você pode conferir no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.